Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito. Bom dia! Hoje são 14 de abril de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a ANA, Agência Nacional de Águas. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, localizada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Antes de mostrar a questão, quero aqui, mais uma vez, me situar. Estou virtualmente em minha querida cidade natal, Sobral, no estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. Nasci nessa belíssima cidade, Sobral. E estou aqui na Rua Coronel José Saboia, Rua Coronel José Saboia, no centro de Sobral, bem perto, colada ao Beco do Cotovelo. Então aqui, o centro de Sobral, Rua Coronel José Saboia, e você vê aí a agência do Banco do Brasil. Então vamos agora à questão. Temos assim: assinale a opção que corresponde a erro gramatical. Veja bem, a erro gramatical. E aí vem o texto, entre aspas: o Brasil possui cerca de 4 milhões de hectares irrigados, área que pode ser triplicada em 20 anos. É um dos países mais importantes na produção de alimentos, mas, apesar de sua vocação para a agricultura irrigada, ainda são necessárias estratégias para explorar racionalmente esse potencial. Hoje, a captação e o consumo de água para a irrigação representa, respectivamente, 46% e 69% dos valores totais captados e consumidos. Fecha aspas aí. E temos as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, gente? É o seguinte: essa questão quer que você escolha a única opção que apresenta erro de língua portuguesa. Veja bem que no texto acima nós temos aí 5 palavras em destaque, em negrito. Veja aí logo na primeira linha: o Brasil possui cerca de, veja aí, cerca de. E aí essa expressão está em negrito e numerada, número 1. A expressão em negrito número 2, a palavra aí importantes, na segunda linha, número 3. E também triplicada em, aí a expressão em, número 2. A expressão número 3, importantes. A expressão número 4, apesar de. E a expressão aí, número 5, representa, número 5. Então, isso aí no texto, 5 palavras em destaques no texto e devidamente numeradas, de 1 a 5. Então, veja, se você acha que a primeira expressão aí, na primeira linha, veja acima, o Brasil possui cerca de. Se você acha que essa palavra aí, cerca de, está errada, ela aí vem com o número 1. Então, se você acha que ela está errada, você vai marcar a opção A, porque a opção A contém o número 1 relativo à palavra aí, cerca de. Entendeu, gente? Se você acha que a segunda palavra aí, a preposição em, veja aí na segunda linha, área que pode ser triplicada em 20 anos. Se você acha que essa preposição em destaque no texto com o número 2, se você acha que ela está errada, então você vai marcar a opção B de bola,
porque contém o número 2, relativo à preposição em, e assim por diante. Então você vai procurar a única opção que contém erro gramatical, erro de língua portuguesa. Procure-a, que vou a Sobral e volto já. Frida, fique aí, Frida. Já a gente vai, viu? Tá, querida? Eu vou limpar o olho, aqui o olho, ó. Olha o olho aqui sujo. Deixa-me limpar seu olhinho aqui, ó. Limpei, né? Ô, papai, meu olho, papai. É o papai. É, Frida. É o papai, nega. É o papai que é meu amiguinho. Meu amiguinho. Fica aí, fica na tua aí, Frida. Fica na tua aí. Fica na tua. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traz erro de língua portuguesa. Então vamos analisar no texto acima cada expressão em negrito. Então vamos lá. O Brasil possui cerca de 4 milhões de hectares. Veja bem, o Brasil possui cerca de 4 milhões de hectares. Cerca de aí, em destaque, número 1, está correta? Essa expressão, cerca de, está correto. Cerca de significa perto de. Cerca de, do jeito que está aí separado, cerca de significa perto de, aproximadamente de. Então veja, o Brasil possui cerca de, o Brasil possui aproximadamente 4 milhões de hectares. O Brasil possui cerca de 4 milhões de hectares, tanto faz. Então a expressão aí, cerca de, está correta. Então a opção A, que traz o número 1, não é a opção que a questão quer, a questão quer a opção que traga a palavra errada. Então cerca de aí está correto. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com erro. Vejamos aí o segundo vocábulo em negrito, na segunda linha, a preposição em aí, número 2. Veja, área que pode ser triplicada em 20 anos. Essa expressão aí, em 20 anos, é o adjunto adverbial de tempo, não é? Em 20 anos. E essa preposição aí está correta. Área que pode ser triplicada em, preposição em, aí
formando uma adjunta adverbial de tempo. Certinho, gente? Então essa preposição em aí, número 2, está correta. Então a opção B de bola, que traz o número 2, não é a opção que a questão quer. Continuemos. É um dos países mais importantes aí, importantes em destaque. Número 3. Isso aí está correto? É um dos países mais importantes? Isso aí está correto? Está correto. A opção C não é a opção que a questão quer, porque a opção C trata aí da palavra importantes, número 3. Essa palavra aí está correta, poderia ser também singular. Veja, é um dos países mais importante, poderia ser singular também, concordando com um dos. Veja, é um dos países mais importante, concordando com um. Ou então, é um dos países mais importantes, no plural, concordando com países. Então aí está correto também. A opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos aí a quarta palavra. Apesar de, veja, na produção de alimentos, mas, apesar de sua vocação para a agricultura, apesar de, está correto isso aí, gente? Número 4, que seria a opção D de dado, está correto também. Apesar de, locução prepositiva, significa não obstante. Mas, apesar de, não obstante, sua vocação para a agricultura, então, apesar de, está correto também. Locução prepositiva, termina com uma preposição, a preposição de. Então, agora, até agora, gente, as opções A, B, C, D, as 4 opções, estão corretas. Então, a opção que a questão quer só pode ser a opção E, que traz um erro de língua portuguesa. Então vamos ver se isso é verdade. Acompanhe aí no texto, quase no final. Hoje, a captação e o consumo de água para a irrigação representa, número 5, respectivamente, 46% e 69% dos valores totais captados e consumidos. Então veja bem aí, a palavra representa aí número 5, que corresponde à opção E. Então veja aí, opção E, traz aí a palavra número 5 aí, representa, como se isso aí estivesse errado. Será que isso aí está errado, gente? Claro que está. O erro está aí, representa no singular. Aí seria representam no plural. Por quê? Porque o sujeito aí da oração é sujeito composto, com 2 núcleos. Com 2 núcleos. Veja aí. Hoje, lá no texto, hoje, a captação e o consumo de água para a irrigação representam o correto e não representa no singular, como está aí. Entendeu? Veja aí os 2 núcleos. Quem é o sujeito aí? Sujeito composto. A captação e o consumo de água é o sujeito composto, com 2 núcleos. O primeiro núcleo aí, o primeiro, captação. E o segundo, consumo aí, o consumo. Então veja, captação e consumo são os 2 núcleos do sujeito composto nessa oração aí. A captação e o consumo de água para a irrigação representam, seria aí o plural. E aí está o singular, representa no singular, número 5. E aí está o erro de língua portuguesa. Então a opção que a questão quer, a opção com erro, é a opção E, porque ela traz aí o número 5, que corresponde à palavra representa no singular, com erro aí. Então a opção que a questão quer é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.